de volta aqui no estúdio. Eu já estou com um convidado de agora. Nós vamos falar sobre as férias escolares que já estão aí, né? Muito aguardada pelos estudantes de todas as idades. E por um lado, é um merecido período de descanso para os alunos. Por outro, é preciso lembrar que sempre aos pais que eles precisam ter um jogo de cintura para conciliar o trabalho, né, todo esse processo, o recesso dos filhos e inventar atividades nas suas férias, no trabalho nesses casos. Escolher uma atividade divertida para toda a programação é essencial. E já pensou você, dentre essas atividades, trazer a palavra de Deus, trazer o amor de Deus? Essa é uma ótima dica que eu converso agora. Estou recebendo o pastor sênior da Igreja Batista Fundamentalista Betel, pastor Renato Paiva. Bom dia, pastor. Bom dia, Rosana. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar mais uma vez com você. Sim, né? nós tivemos recentemente numa programação na nossa igreja, Natal Social, foi muito bom, teve uma boa repercussão também, ali a matéria, né? Foi muito bem elaborada e bem feita, e é um prazer muito grande aqui poder fazer que eu gosto muito, que eu tenho mais prazer de fazer, que é ensinar a palavra de Deus, ensinar as pessoas a ensinarem a palavra de Deus, porque eu também sou professor de teologia, né, e preparo pessoas para estarem aí divulgando o evangelho do nosso Senhor. Falar da palavra de Deus é uma missão, e falar para crianças é uma missão em duplo, né, pastor? E como acontece lá na igreja, eu queria que você deixasse dicas para os pais de como se redobrar, de trazer sempre esses ensinamentos em atividades que com as crianças estão em casa cheias de energia, querendo a atenção. Qual a sua indicação? Exatamente, é um grande desafio, como bem falou, né, dar aula para criança, ensinar criança não é fácil, mas nós precisamos entender pelo menos 3 coisas. E a primeira coisa é entender sobre a relevância de ensinar a palavra de Deus para as crianças. Eu trouxe aqui um pequeno trecho de um estudo que foi feito em Harvard pelo Ying Chen, né, que ele diz: usando uma amostra de 5.000 crianças durante um período de 8 a 14 anos, o estudo trouxe revelações impressionantes. Pelo menos 18% dos frequentadores regulares da igreja, ou seja, crianças que eram amparadas pela palavra de Deus, que eram ali instruídas pela verdade, certo? Relataram níveis mais altos de felicidade em seus 20 anos de idade em relação aos seus colegas que não tinham contato com a verdade e que não participavam de cultos regulares, vamos assim dizer, né? E o estudo continua dizendo, diz assim: e o mais importante, 29% tendiam a se unir a causas comunitárias, né? Esse programa é um programa que fala muito a respeito de obras sociais, e as pessoas que têm contato com o evangelho, têm contato com a palavra, têm contato com igrejas, né? Elas tendem a se envolver mais com essas obras, elas tendem a ser mais generosas. Por exemplo, saiu, né, um programa que já passou e eu assisti, né, de um cantor que trabalha com obras sociais e começou ali o seu trabalho na igreja. Então perceba como isso tem uma influência absurdamente maravilhosa na vida das pessoas. E o estudo diz mais, né? Diz que 33% se afastam de drogas ilícitas. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que é extremamente relevante para a vida do ser humano, certo? E também para a sociedade dar aula da palavra de Deus e instruir também as crianças a estarem na igreja. Segunda coisa que a gente precisa entender é que criança não é isca, criança é peixe, né? Tem muitas igrejas, muitos evangelistas, ou até mesmo os pais, acreditam que crianças é um meio de alcançar pais. Então, o que é que muitas igrejas fazem? Vamos fazer uma programação para as crianças aqui, né? Vamos colocar elas para brincarem e, através disso, nós vamos alcançar os pais. Só que criança não é isca, criança é peixe. Criança também precisa do evangelho, criança também precisa da palavra de Deus e precisa ser alcançada com a verdade. Segunda coisa. E a terceira coisa é que o evangelho precisa ser anunciado de forma clara para elas, certo? Francis Schaeffer, que é um pastor de séculos passados, ele vai dizer que o mesmo evangelho que se prega para o adulto também tem que se pregar para a criança. A grande questão é como isso vai ser feito.
Obviamente, a criança ela se dispersa com mais facilidade, nós temos que fazer esse trabalho de forma mais lúdica, né? Nós temos, por exemplo, na nossa igreja, diversas frentes para trabalhar com crianças. A gente evangeliza com fantoches, nós fazemos alguns cursos também para as crianças, nós fazemos um tempo recreativo e incutimos ali o evangelho, fazemos programações das mais diversas, dias das crianças, Natal e etc., para estarmos sempre ali pregando o evangelho para esses pequeninos. E é assim que a gente costuma trabalhar. O senhor falando aí, já estou lembrando as crianças que estão assistindo e dizem, eu não sou isca, eu sou peixe. Ah, coisa boa, é isso aí. Eles pegam as informações e ficam na cabeça. Sim. Em relação às atividades lá na igreja, que fica no Guajiru, aqui no município de Caucaia, fala um pouquinho sobre as atividades direcionadas com voluntário, que tem uma equipe capacitadíssima para que acolhe essas famílias. Exatamente. Nós temos lá um trabalho que é chamado de Kids e Teens, certo? Crianças e adolescentes, né? Que funciona aos sábados, às 4h30 da tarde. Então, nós temos um tempo de louvor, nós reunimos as crianças, elas louvam juntamente conosco, oramos, temos um tempo de estudo da palavra, fazemos ali um momento devocional, onde pregamos o evangelho para elas, e depois temos um tempo recreativo e distribuímos lanches, né, para a comunidade, mas especificamente para as crianças que fazem parte. Isso acontece no sábado. Na segunda-feira nós temos uma parceria com o CASP Caucaia, inclusive Diana Marinho, também já veio aqui diversas vezes, uma grande irmã e amiga, aonde nós também damos todo o amparo teológico para esse projeto, certo? Somos nós ali que damos essas aulas, esses ensinos bíblicos para essas crianças, aonde também tem programações similares. Na segunda-feira, às 19h, nós fazemos isso, certo? Nas quartas-feiras, nós fazemos esse trabalho na comunidade do Madureira, que também é uma comunidade ali dentro do Guajiru, mas um pouquinho mais distante ali da onde fica a nossa igreja especificamente, e temos algumas atividades também com essas crianças que no meio da atividade nós pregamos o evangelho. Nós temos nas quartas-feiras capoeira, certo? E em alguns dias da semana uma atividade de futebol. Eu também sou professor de um curso de instalação e manutenção de ar-condicionado, que nós fazemos isso gratuitamente, né? E também nesse curso nós aproveitamos o ensejo para pregar a palavra de Deus. Então, nós entendemos que é importante amparar a comunidade com alimento, com cursos profissionalizantes, com atividades para com que tire essas crianças e também adultos e jovens da ociosidade, mas nós entendemos que o mais importante de tudo isso é pregar para eles o evangelho, que tem poder de transformar vidas, e não somente transformar vidas, mas transformar o destino eterno das pessoas, né? Então a gente prima de forma absurda por estar sempre pregando a palavra do Senhor. Pastor Renato, e serve também de programação, levar a criança até a igreja, conhecer o trabalho de vocês, o Guajiru, e se estender, quem sabe, a esses projetos que trabalham em parceria lá no bairro. Fala um pouquinho também sobre a parceria que vocês têm do Emaús Vila Velha, que sempre chegam junto, e tem Emaús em diversos bairros de Fortaleza. Exatamente, nós temos uma parceria com o Emaús. Eles nos dão algumas ajudas, essas ajudas são destinadas tanto para esses projetos que nós desempenhamos na nossa igreja especificamente, quanto também essas ajudas se estendem ao CASP Caucaia também. É um grande parceirão, como toda instituição vai mudando de gestão, né? A gestão passada realmente era uma gestão muito parceira nossa, está em períodos de votações, nós não sabemos como se dará, mas tem sido um projeto que tem somado de forma absurda e abençoadora para a nossa comunidade, embora sejam de outros bairros, né? Não tem nenhum Emaús ali no Guajiru especificamente, mas eles entendem que o serviço social, a ajuda, ela está além de qualquer fronteira. E realmente eles têm sido grandes parceiros nossos, não somente para as crianças, mas às vezes a gente precisa dar um amparo para alguma família, às vezes eles nos doam alguns móveis também para a gente amparar, né? Certa feita teve a casa de um dos moradores do conjunto habitacional do Guajiru que foi incendiada por um ar-condicionado, e o Emaús foi uma grande fonte de amparo para ele, né? A gente conseguiu alguns móveis por meio do Emaús, então tem sido um parceirão social que tem ajudado demais a nossa comunidade. Pastor, e como funcionam as suas aulas? Você é professor também? Sim. Como funcionam as aulas? Pronto, eu dou aula de teologia e também de instalação e manutenção de ar-condicionado, né? Antes de
ficar integral no ministério pastoral, que hoje eu me dedico integralmente ao ministério. Eu tinha uma empresa que nós trabalhávamos com instalação, manutenção de ar-condicionado, segurança eletrônica, data center, e eu entendo que muitas pessoas precisam de uma oportunidade, né? E aí a gente tanto abriu esse curso na nossa igreja, quanto também no Emaús, né? Eles têm um lugar onde é chamado de Casa do Fazer, onde nós damos essas aulas, certo? Que são gratuitas, por sinal, né? Depois vou deixar o meu Instagram para quem quiser ali informações me procurar, tá? E também sou professor de teologia no Centro Bíblico Discipular, na nossa igreja mãe, que é a Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, e lá também nós preparamos mais pregadores do Evangelho e mais homens e mulheres que têm essa sede de divulgar a palavra de Deus. Estou conversando com o pastor Renato Paiva, que já está trazendo ótimas dicas, informações de curso. O pastor tem né, ele faz curso de ar-condicionado, prega a palavra, é professor. Com certeza nós temos crianças nos assistindo. Eu queria que você fizesse uma pregação nesse momento para captar a criança, para entender. Fique à vontade, nós temos um tempo bem tranquilo. Qualquer momento, eu sei que para quem é pai, para quem é mãe, para conciliar tanto as tarefas do dia a dia, como o trabalho fora de casa, ter a criança em férias e se rebolar, que não tem, às vezes tem uma pessoa que auxilia, mas às vezes não tem para dar esse suporte e a criança tem muita energia para gastar. Exatamente. Essa é a terceira coisinha que eu ia falar quando eu falei que tinha pelo menos 3 coisas para dizer. Primeira, como eu disse, é que a evangelização das crianças afeta a vida dela como um todo e também a sociedade, certo? Segundo, eu falei, criança não é isca, criança é peixe, nós devemos pescá-las e não utilizá-las como meio de pescar os pais. E a terceira coisa é que nós precisamos apresentar o evangelho para as crianças de forma clara. Às vezes, nós temos a tendência de somente contar histórias bíblicas para as crianças. Embora todas as histórias bíblicas tenham o evangelho ali incutida nela, certo? Nem sempre as pessoas contam de maneira a deixar o evangelho de forma clara, certo? E o que é o evangelho? Né? A gente fala muito evangelho, evangelho, evangelho. As pessoas devem estar se perguntando, o que é evangelho, né? Essa palavra vem de uma palavra grega, que no grego é lida como euangelion, que significa literalmente boa notícia. Era aquilo que acontecia, por exemplo, nos tempos primitivos e nos tempos bíblicos, quando um rei ganhava uma batalha. O rei ia para um outro país, levava os seus soldados, os seus guerreiros, e eles batalhavam. Quando eles ganhavam a batalha, o rei mandava um emissário, um mensageiro para o país dele, dizendo, vá lá e conte o evangelho, que significa literalmente a boa notícia. E essa boa notícia foi o que Jesus nos ensinou a contar também para o mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele nasce, morre, ao terceiro dia ressuscita, se encontra com seus discípulos e depois ele faz uma pequena reunião no Monte das Oliveiras e ele dá uma ordem, certo? Ordem essa que está em Marcos capítulo 16, do verso 15 ao 16, quando ele diz, ide para o mundo todo e pregue o evangelho para todas as pessoas. Ou seja, as boas notícias. As boas notícias para todas as pessoas. E ele continua dizendo, quem crer e for batizado, quem crê em quê? Nessa boa notícia, será salvo. Mas quem desprezar essa boa notícia, será condenado. E que boa notícia é essa? Primeira coisa, Rosana, para que você entenda o quanto uma notícia é boa, você precisa entender qual é a sua condição natural. Imagina só, que eu chego na casa da Rosana, bato na porta dela e digo, Rosana, eu tenho um presentão para você. Eu estou aqui com um caminhão-pipa com 10 mil litros de água para te dar de presente. Rosana vai olhar para mim e falar, pastor Renato, tá ficando doido. Estou precisando de água para quê? No meu caso, eu ia direcionar para a fazenda, lá em Jaguaretama. Olha só, por quê? Porque se há uma necessidade. Agora imagina só, certo? Chego na sua casa e digo, Rosana, eu soube que o seu apartamento está pegando fogo, mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho um caminhão-pipa com 10 mil litros de água para te dar. Perceba como essa notícia ela vai ter um peso maior a ponto de te agregar mais felicidades. É justamente isso que o Evangelho nos traz. A primeira coisa que a gente tem que fazer para as nossas crianças quando pregarmos o Evangelho é dizer a condição natural do homem. A Bíblia vai dizer
que o homem natural, certo? Ele é naturalmente pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos os homens pecaram e eles estão destituídos da glória de Deus. Por que isso aconteceu? Porque nós fomos afetados pelo nosso representante federal, que é conhecido como Adão. Adão pecou, esse foi o primeiro pecado da humanidade, e logo esse pecado foi transmitido como que geneticamente. Vamos aqui abrir e fechar aspas. Então, todo mundo que nasceu de uma descendência adâmica, certo? Nasceu pecador. Por quê? Porque eu vim de alguém que veio de alguém, que veio de alguém, que veio de Adão. Rosana veio de alguém, que veio de alguém, que veio de Adão. Logo, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E essa morte é em 3 esferas. Nós não fomos criados para sermos transitórios, nós fomos criados para ser eternos. Então, a primeira consequência do pecado, a morte física. O homem, depois do pecado, passou a ser passível de morte. Depois, a morte espiritual. Morte essa que todas as pessoas que se entregam ao pecado sofrem nessa vida. E terceiro lugar, pior morte, a morte eterna. Então, logo, porque nós somos pecadores, nós somos merecedores da condenação. E todos nós já nascemos assim. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele vai dizer que ele é pecador desde que nasceu e desde que ele foi concebido pela mãe dele. Só que aonde é que está a boa notícia? Certo? Notícia é essa que Jesus disse, vá para o mundo todo e pregue para todas as pessoas. É a notícia de que Deus Pai olhou para o pastor Renato, olhou para a Rosana, olhou para cada um da humanidade e disse, eles não conseguem se salvar sozinhos. Por quê? Porque por mais que nós tentemos, ainda assim somos pecadores. Nós vamos tropeçar. Não é porque eu sou pastor que eu tenho menos pecados que a Rosana. Eu tenho tão quantos, talvez possa até ter mais. Porque todos nós somos pecadores, porque nossa natureza, ela é inclinada para o pecado. E aí Deus olha para nós e diz, eu preciso providenciar um meio de salvação para essa humanidade. Eu vou providenciar por meio do meu filho. E o que foi que Deus fez? Deus enviou Jesus, Jesus encarna e nasce. Só que ele não nasce mais de uma descendência adâmica. A Bíblia vai dizer que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não veio de uma relação de um homem e de uma mulher. Ele nasceu num ventre virgem, ventre de Maria, uma santa mulher de Deus, e concebido pelo Espírito Santo. Então, essa linhagem adâmica em Jesus foi quebrada. Por isso, Jesus nasce perfeito. E o apóstolo Pedro vai dizer que ele não somente nasce perfeito, mas ele se mantém perfeito. E por ele se manter perfeito, ele merece a eternidade. Quem peca merece o quê? Condenação. Mas quem é perfeito merece a eternidade, merece a salvação. Então imagina só que eu tenho uma conta e Jesus tem outra conta. Na conta do pastor Renato, porque ele é pecador, caiu o quê? Condenação. O salário do pecado é a morte, a condenação. Mas na conta de Jesus, porque ele foi perfeito e nasceu perfeito, caiu a salvação. Aonde está o cerne dessa boa notícia? Está justamente no fato de que Jesus decidiu levar sobre ele as dívidas da Rosana e dar para a Rosana aquilo que ele pertence. Então a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9, que quando eu confesso com a minha boca que Jesus é Senhor e creio que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, eu sou salvo. Por quê? Porque Jesus leva sobre si aquilo que eu devo, certo? E me dá aquilo que ele mereceu, aquilo que ele conquistou. Então, tudo aquilo que Jesus viveu na cruz do Calvário, era eu que merecia sofrer. Quem deveria ser cuspido era eu, esmurrado era eu, pendurado numa cruz, chicoteado e morto era eu. Só que quando eu confesso ele como meu Salvador, tudo aquilo que ele viveu, certo? É o pagamento da dívida que eu mereço. Então, ele pega o que está na conta dele, que é a salvação, e transfere para mim, e ele pega o que está na minha conta e transfere para ele. E ele paga essa dívida que eu tenho diante de Deus, que somente é paga com condenação. Agora imagina só, imagina que na mercearia da esquina da Rosana, ela deve 10 mil reais para o seu Chiquinho. E aí eu chego lá e falo, seu Chiquinho, quanto é que a Rosana está lhe devendo? E ele diz, 10 mil reais. Eu falo, passa o Pix. E aí eu mando o comprovante do Pix para ele. Pergunta que eu lhe faço, Rosana. O seu Chiquinho pode ligar para você lhe cobrando os 10 mil reais depois? Não, porque o Pix já foi feito. Exatamente. Por quê? Porque a conta foi paga. Então, isso é o Evangelho.
O Evangelho diz que se você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus paga toda a dívida que você tem para com Deus. E por isso, você não deve mais absolutamente nada ao Pai e recebe a herança que vem por meio da pessoa de Jesus, que é a vida eterna. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Lembra que eu falei? Nem toda história bíblica vai apresentar com clareza o plano de salvação que todo homem precisa conhecer e que precisa em Jesus crer. Por quê? Lembra que Jesus deu a ordem? Ide para o mundo todo e pregue para quem? Para todas as pessoas. Com isso ele está dizendo que todas as pessoas do mundo, certo? Independentemente do país, independentemente da classe social, se é branco, se é preto, se é grande, se é baixinho, se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre, precisa do Evangelho. Por isso, nós temos o dever de anunciar essas virtudes. E você, papai, certo? Você, mamãe, tá? Tem também o dever de apresentar o plano de salvação para o seu filho. Então essa é a mensagem do Evangelho e essa é a mensagem que transforma vidas e não somente vidas, mas também transforma destino eterno. Que tira cada um de nós de uma condição de condenação e nos leva para uma condição de salvação, aonde nós desfrutaremos e nos deleitaremos no Senhor eternamente quando partirmos dessa vida para outra. Professor de teologia, técnico em curso de ar-condicionado. Eu já até fiquei com vontade de fazer um curso de instalação de ar-condicionado só para escutar a palavra, enquanto eu aprendo a fazer a instalação. Pastor Renato Paiva, que eu conheci na nossa festa na Natal Social, lá no Guajiru. Já quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Metrópole em Ação, a TV Metrópole está de portas abertas, sempre que tiver esses cursos. São cursos gratuitos e a comunidade precisa de oportunidades assim. A gente está com o espaço aberto para divulgar. Agradecer a sua participação. Quiser deixar mais uma palavra, um pouquinho sobre o trabalho da igreja, você, papai, que precisa desse momento de evangelização para as crianças, adolescentes também. O pastor está lá no bairro Guajiru, aqui próximo, em Caucaia, e já agradeço, pastor Renato. Vou deixar aqui o meu Instagram e o da igreja também, para quem quiser mais informações sobre os cursos, quem quiser também um estudo bíblico, certo? E uma ajuda, está precisando de uma oração, está precisando de um aconselhamento bíblico, certo? Entre em contato com a gente que a gente vai nos dispor, que nós vamos nos dispor para te ajudar. O meu Instagram é @pr, P de pato, R de rato, certo? Renato Paiva, certo? E o Instagram da nossa igreja é IBF, I de igreja, I de batista, F de fundamentalista, Betel, certo? Entre em contato com a gente que a gente, de fato, tem um grande interesse de te ajudar e de abençoar a sua vida com a palavra de Deus. O nosso endereço, certo? É Rua Manuel Benedito, número 610, Guajiru, Caucaia. Nossas programações se dão às quartas-feiras, às 7 horas da noite, tá? E domingo, às 6h30 da noite, é o nosso culto público também ali, com toda a igreja, e você é nosso convidado. A gente vai ter muito prazer de lhe receber lá. Quando chegar lá, diga que veio por meio do programa, certo? Que eu também vou passar aqui o feedback para a Rosana. E eu queria, Rosana, deixar aqui para vocês, tá? Não somente para você, mas para todos aqueles que estão aqui nos bastidores também, tá? Um Novo Testamento de bolso, que vem Salmos e Provérbios, para que a palavra de Deus fique pertinho de vocês. Bota lá no porta-luva, bota no bolso, quando tiver um tempinho ali, né, ocioso, pega lá o texto, dá uma lida, que com certeza isso vai abençoar demais a vida de vocês. Rosana, esse é seu. Vou deixar ali no master enquanto obrigado, os meninos. Perfeito. Para a gente acompanhar. Vou deixar vários aqui para vocês. Pronto, a gente vai deixar disponibilizar, já agradeço. E quero agradecer também aos voluntários que fazem parte do projeto Trabalho na Igreja. A gente tem aqui o George, que eu tive entrevistando na matéria. Agradecer a todos vocês que fazem parte desse projeto. E se você também quer somar, ajudar, é só chegar junto e com certeza você vai ter uma volta dessa ação, né, beneficente, muito positiva na sua vida, que você percebe, nem demora muito, você percebe rapidinho. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e eu estou sempre à disposição para estar servindo, conte sempre comigo, que Deus possa abençoar você e leia a palavra e busque o Evangelho, porque essa palavra tem poder para transformar vidas, histórias e destino eterno. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Estou indo por intervalo, mas eu volto com mais informação daqui a pouquinho.